Você comprou seu antulho bem bonito, com aquela folha verde e com bastante flores. No entanto, com o passar do tempo, ele não floriu mais. O que pode estar acontecendo? Um dos problemas que leva o seu antulho a não chegar à fase da floração é a questão da falta de adubo. Sim, gente, o antulho ele necessita de adubo para chegar a florir. Se você não colocar um adubo adequado, a sua planta vai parar mesmo de produzir. Um adubo excelente para o cultivo do antulho é você usar o esterco de boi curtido. Pode adicionar uma quantidade de esterco de boi. Isso vai depender muito da questão do tamanho do vaso. Em um vasinho como esse daqui, olha só, cerca de 20 cm de profundidade e 20 cm de boca, o recomendado é que você adicione a cada 2-3 meses 5 a 6 colheres de esterco de boi. E se você quiser usar o outro adubo, como o esterco de galinha, você adiciona umas 3 colheres. É mais ou menos a metade do esterco de boi. Porque o esterco de galinha é muito concentrado e forte. Se você adicionar a mesma quantidade de esterco de boi, você pode até matar a sua planta. Tenha extremo cuidado com a adubação, porque o adubo em excesso também pode levar a sua planta à morte. Um outro motivo que faz com que o seu antulho não venha a florir é a falta de luminosidade. Mas Samuel, o antulho não é uma planta de sombra? Sim, gente, o antulho é uma planta de sombra. No entanto, é necessário ter bastante claridade para que sua planta chegue à fase da produção. Se você deixa em um ambiente afastado muito da luz solar de forma direta, quer dizer o quê? Vamos supor que aqui tem uma janela, e de fato aqui atrás tem uma janela, e vamos supor que eu coloque a planta 4 metros de distância dessa janela. A planta ela sempre vai crescer em direção à janela. Nos primeiros meses, você nem vai notar a diferença, já que ela vai demorar um pouquinho para sentir. Isso porque o antulho, como também as amiocuca, a espada de São Jorge, são plantas que têm um metabolismo lento. Ela vai demorar para demonstrar que está sentindo a falta de claridade. Nos primeiros meses, não vamos notar nenhuma diferença, mas com o tempo, ela vai demonstrar que está sentindo a falta da luminosidade. Mantenha ela o mais próximo possível de uma janela para que assim ela venha receber essa claridade. O bom também é que você faça a sua planta tomar banho de sol. Isso pela parte da manhã ou então no finalzinho da tarde. 1 horinha nas primeiras horas do dia ou 1 horinha após as 16 horas. Que aí a luminosidade vai estar menos intensa e não vai agredir a planta de forma direta. Pode deixar no sol, que é extremamente benéfico para o antulho. Um outro motivo que leva o antulho não florir é a questão do vaso. Você comprou, é um vaso pequeno, geralmente é vendido no pote 14, um pote 14 que os comerciantes utilizam para vender a planta, devido à questão do transporte, é mais fácil de estar transportando. E você comprou e deixou naquele pote. Está errado, gente. Você tem que trocar para colocar em um vaso maior. A planta precisa desse espaçamento para que assim ela consiga chegar à fase da produção. Lembre, você comprou do produtor e ele tem um ambiente controlado com a questão da luminosidade, da água, dos nutrientes, para que essa planta chegue à fase da floração. Se você não oferece essas mesmas condições do ambiente do produtor, dificilmente ela vai florir, porque ela vai sentir a necessidade de luz, de água, de nutriente. Aí ela não vai florir mesmo, gente. Tem que ter esse cuidado na questão do tamanho aí do vaso. O antulho ele é semelhante a uma orquídea terrestre. Tem a raiz bem grossa e não precisa de tanta água como as demais plantas. Tenha cuidado para não colocar água demais. Isso leva a sua planta a ficar com as folhas amarelas e também vai fazer com que ela fique deficiente de nutrientes devido à lixivação. Ou seja, você vai lavar praticamente todos os nutrientes que contém no substrato. Aí ela não vai florir mesmo. Ter sempre esse cuidado e analise a sua planta. Veja o que está acontecendo com ela. Se ela não está florindo, passou 5, 6 meses e não começou a florir, algum problema tem. Gente, olha só que maravilha. O antulho, ele também coloca semente, certo? É aqui onde sai a semente. Nesse momento ainda não tem. Aqui é a flor, certo? Isso é a flor do antulho. Essa parte vermelha que a gente vê, que acha que é a pétala da flor, na verdade é uma folha para atrair os insetos que vai polinizar a flor. Olha que interessante. Olha que magnífico. Só com o poder do Criador mesmo para fazer algo tão magnífico igual a essa planta. E você pode cultivar ela dentro de casa sem nenhum problema. Desde que, lembre,
mantenha ela o mais próximo possível aí de uma janela para que ela venha receber a luminosidade de forma indireta. Aí assim a sua planta vai ter uma excelente produtividade de flores, que é o que tanto nós desejamos. A questão da rega. O antúrio ele gosta de bastante água. Ali quando você for regar, você pode botar água até sair mesmo todos os fluidos de drenagem. Mas essa rega tem que ser espaçosa. Você não pode estar regando diariamente. Você vai fazer essa rega a cada 15 dias, a cada 7 dias. Vai depender muito do clima de sua região. Aqui durante o período do inverno a gente rega entre 15 a 20 dias. Já no verão, como é mais quente e a água do solo evapora com mais rapidez, a gente faz a rega a cada 7 ou 8 dias, mais ou menos. Com o tempo você vai ter a noção da melhor rega para a sua planta. Observe ela direitinho que ela vai demonstrar sinal que ela está necessitando de água. Um dos sinais é a folha, certo? A folha ela vai perder esse verde mais intenso, vai ficar um pouco mais frágil, aí você vai saber que ela está necessitando ser regada. E outra forma é o substrato. Só regue quando realmente ele estiver bem seco, mas é bem seco mesmo. Se você não tem muita experiência, o ideal é que você pegue um palito de churrasco e fixa mesmo aqui no solo, que aí você vai saber se o solo realmente está seco. Porque de forma superficial aqui na parte superior, o solo vai secar mais rápido, certo? Mas lá no fundo pode ser que esteja bem úmido. E se o seu antúrio está ficando com as folhas amarelas, pode ser que você não fez uma excelente camada de drenagem. E isso acaba fazendo com que a planta fique com acúmulo de água. Se você tem interesse em estar adquirindo a planta antúrio, tem link na descrição. Comprando você vai receber em sua casa, como também adubos e vasos. Ainda ficou com dúvida o porquê do seu antúrio não estar florindo ou quer relatar algum problema que está acontecendo com sua planta? Deixe aí nos comentários.